quando eu sem vejo alguma medo. coisa, São especialmente das 50. relações pessoais e dos avanços nossos, da equipe, das pessoas, de tudo que aconteceu, eu sou hoje um chorão frequente, assim, recorrente, assim, sabe. Eu me Coisa emociono linda. bastante com essas revisões aí do que a gente fez, sabe. E o Mas eu acho Agronautas tão faz parte lindo que disso, né, a mostra gente as tá emoções. cumprindo mais um ano aqui, eu já fico também meio emotivo de observar que a gente tá conseguindo, em conjunto, né, a nossa banda, que eu brinquei uma vez, né, que a gente tinha que tentar manter o que desse a banda original, né, aquela poesia, né, de quem sabe essa banda vai longe, né, tipo os Beatles, os Rolling Stones, a gente tá tentando manter a nossa banda aqui tocando, né, às vezes um pouco desafinado, às vezes meio no mesmo ritmo, mas pra frente. Bom dia, amigos dos agronautas. 15 de dezembro de 2025, segunda-feira, 6 horas 10 minutos. Estamos gravando o nosso último episódio deste ano e falaremos um pouco sobre o ano que está terminando. A gente vai fazer uma roda agora, cada um vai trazer dois fatos aí que marcaram o agro este ano e também um fato de ordem pessoal, de ordem profissional, nessa primeira metade do programa. Depois a gente segue com pauta livre, quem sabe falando um pouco de projeções aí para 2026. Pauta Também livre vai ser a antecipo, partir das 10, né, né, Ricardo? A partir é das 10 isso. da manhã é pauta livre, porque se cada um vai falar duas coisas, às 10 nós começamos na pauta livre. Não, mas eu escrevi ali que é 3 minutos por pessoa, né? Então eu acredito que as pessoas vão cumprir esse horário aí, né? Respeitar o tempo, né? Se eu Para todo conheço, mundo. eu duvido. Se eu conheço a turma, eu duvido. Mas vamos lá, vamos lá. Pessoal, então, nós vamos seguir a ordem alfabética ao contrário, para beneficiar aquelas pessoas que sempre são prejudicadas nas dinâmicas de sala de aula. Então, nós vamos começar com a Yara Bento Pereira, que vai trazer aí os seus fatos. Bom dia, Yara. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ricardo. Bom dia, agronautas e nossos ouvintes. Que alegria estar com vocês no nosso último programa do ano. E me pegou de surpresa, Ricardo, eu ser a última, porque eu sempre sou a última e aí eu quero falar e todo mundo já falou. E aí eu passo um trabalho pensando o que eu posso trazer de novo. Então hoje eu pensei, não, eu vou falar alguma coisa que eu acho que o pessoal não vai falar. Fiquei pensando que cada um ia, assim, com cada perfil, poderia falar e fiquei pensando o que eu poderia. Bueno, então assim, ó, o que eu pensei em falar um pouquinho diferente? Eu queria os grandes feitos de 25, eu queria homenagear o professor Paulo Carvalho, que foi nosso convidado, foi nosso entrevistado aqui 2 vezes, e ele entrou, para quem não sabe, os nossos ouvintes, para a Academia Nacional de Ciência da Ciência Brasileira. É um fato histórico, inédito, né, um zootecnista entrar. Hoje a Academia Nacional Brasileira de Ciências tem 900 membros, só a partir de 2000 que começaram as ciências agrárias, e hoje, se não me engano, são 35 pessoas relacionadas com ciências agrárias, e o Paulo é um novo integrante. Isso representa muito para a ciência nacional, é um reconhecimento imenso do professor Paulo da Universidade Federal da URGS. Isso representa que ele vai trazer a pauta que ele trabalha tanto, que a integração lavoura-pecuária é uma dimensão maior. Hoje a Academia Nacional Brasileira tem 10 áreas que não são só as iniciais, que é física, química e matemática, mas tem medicina, tem ciências agrárias, tem ciências, tem outras, eu não me lembro quais são as outras, mas são 10 áreas, então o Paulo entra nesse rol, então assim, uma homenagem muito especial, foi meu professor na faculdade, na orientação, no mestrado também. Então, acho que é um feito grande para o Rio Grande do Sul e para a ciência brasileira, né? Lembrando que a nossa Academia Nacional Brasileira tem muito potencial, a ciência faz parte do desenvolvimento da sociedade, acho que a gente tem que pensar mais isso, né? De trazer a ciência para o nosso dia a dia. É uma homenagem a ele que eu faria, e a outra homenagem que eu acho muito legal da gente prestigiar o que é nosso, prestigiar o que o brasileiro faz num país que não dá condições nenhuma para pesquisa. Tu, Ricardo, que é um professor que trabalha com pesquisa, tá aí, né? Uma pessoa que traz isso no dia a dia, aproximando produção da ciência com teus dados. Também a pesquisadora Mariângela Hungria, que nós falamos esses dias no grupo,
né, que eu acho que foi o Caju que trouxe, eu não me lembro quem que trouxe, o nosso grupo Foi o internamente Vasco. nós falamos, que ganhou Vasco. o considerado Nobel da agricultura, que não é... Vasquinho falou, Vasquinho falou. Foi Vasco foi que o falou? Vasco. Tá, É. foi o Vasco, desculpa então, Vasco. Então, homenageá-la, né, que ela ganhou o Food Prize, que é considerado o Nobel da Agricultura. Lembrando que o Prêmio Nobel não tem prêmio para agricultura, são só as ciências puras, matemática, física, química. Então, representando o Brasil, foi a primeira brasileira. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel ainda, mas eu acho que a gente tem que trazer esses grandes cientistas para a pauta, da gente homenagear como grandes feitos brasileiros num país que, novamente, não dá estrutura nenhuma. Então, assim, eu queria trazer para quem é nosso ouvinte, se puder pesquisar esses grandes nomes para a questão do agro, que são cientistas do agro, cada um no seu papel, que trazem esse desenvolvimento. Então, eu acho que são duas pessoas bem importantes para a gente falar. Então, essas seriam minhas dicas, né, que eu acho que são grandes feitos. Vou deixar o pessoal- Yara, Oi? e essa do Paulo, né? Essa Sim. entrada nesse grupo, é a primeira vez que alguma coisa ligada ao agro entra? Como explica um pouco Não, mais assim essa Não, ineditismo que tu eu falaste. dei uma pesquisada para falar. Entraram outros agrônomos, mas muito ciência aplicada, não linkada com a produção. Por exemplo, alguém tem vários, Caju, depois eu ponho até como dica, Lívia, o nome dos pesquisadores, sim, mas assim, uma ótimo. molécula química muito específica, sabe? Ciência muito aplicada. E o Paulo entra como zootecnista, que trabalha com pesquisa voltada para extensão, para o meio ambiente, para desenvolvimento social. Então, assim, ele tem várias características que fazem dele um grande pesquisador, mas que também faz extensão, não é só ciência pura. Então, isso é algo novo na academia e algo muito grandioso, até porque o Paulo nunca eu acho muito legal que o Paulo Carvalho ele nunca entrou em política classista. E ele foi diretor, ele foi presidente da Academia Nacional de Zootecnia, e mesmo assim ele nunca entrou em movimentos classistas, só na questão da ciência. Então é muito interessante ele entrar, eu acho que é uma nova etapa da nossa Academia Nacional de Ciências, de fazer essa aproximação, inclusive com o agro, né? Um agro aplicado, o agro que a gente defende aqui, nós falamos tanto de um agro sustentável, então é um grande feito, na minha opinião, aí do Paulo Carvalho. Tá, na linha pessoal também, eu queria trazer que eu fiquei muito feliz esse ano com uma coisa na minha produção, a gente fala tanto de gestão aqui, de gestão, de custo de produção, enfim, que eu apliquei, depois de 5 anos com problemas com carrapatos, eu apliquei também ciência, né, uma molécula nova no nosso manejo sanitário, né, e está tendo resultados excelentes. Também estou aplicando uma vacina que vai sair no mercado daqui a 2 anos. A nossa propriedade saiu como teste de uma vacina que diminui a 50% de incidência de carrapatos na propriedade, então a gente está como modelo de propriedade teste, e eu acho que isso vai ser um grande avanço para os produtores daqui a um tempo. Então, seriam esses meus 3 pontos a falar. Muito legal. Ótimo, Yara. Ótimo, bem legal. Ricardo, Na sequência, então, vamos para os Estados Unidos. Vasco, Bom, abaixo de bom. neve, né, Vasco? Abaixo de neve, menos 9 graus nesse momento aqui. Eu trouxe alguns pontos gerais e tentei estabelecer algumas coisas do que acontece na pecuária americana, sobretudo, mas também que tem desdobramentos no resto do mundo e também influências na nossa pecuária brasileira, e ao longo do programa a gente vai discorrer um pouco mais sobre isso. Mas uma questão fundamental para mim, retornando a esse negócio mais dedicado à pecuária, é a questão dos preços históricos de gado de corte nos Estados Unidos, né? O preço pago ao produtor hoje é um dos mais altos nesses últimos anos, e isso é em função de uma conjuntura. Os Estados Unidos hoje tem o menor estoque de matrizes da sua história desde 1962, número de matrizes reduzindo, e tem o que a gente chama, às vezes, uma combinação de fatores muito positiva que se repete também em países como o Brasil e Austrália, que é esse menor número de estoque, uma questão com relação aos preços de commodities geral, como o milho, que os Estados Unidos é bastante dependente para fazer a sua engorda. Esses preços estão mais baixos nesses últimos anos, e isso favorece a pecuária, favorece custos de produção. Também uma questão pontual, e aí a gente vai voltar a falar nisso, e também tem a influência do quanto isso beneficiou o Brasil, o retorno do Bernie, né? Estados Unidos nos anos 60 erradicou
o berne aqui e esse problema começou a surgir novamente no México. Os Estados Unidos proibiu a importação de animais que entram no país vindo do México. Isso ajudou ainda mais a reduzir estoque e favoreceu o Brasil com que exportasse mais carne para os Estados Unidos. Mais de 1 milhão de animais os Estados Unidos traz todos os anos para o México para terminar aqui, e essa importação de animais vivos foi proibida em maio desse ano em função de se identificar essa mosca, animais com bernes nessa fronteira do México. E uma outra questão também importante nos Estados Unidos, e aí vem todo o trabalho das associações dos Estados Unidos com relação a como gerar demanda, como continuar gerando interesse pelo produto carne nos Estados Unidos, que numa questão de preço está alto, o preço também está alto para consumidor, então o preço continua aumentando de forma gradativa, mas o consumo não diminuiu. O consumo de carne bovina nos Estados Unidos, que é um grande mercado para eles, continua aumentando de forma gradativa, apesar do aumento de preço e maior peso no bolso do consumidor. E isso é reflexo da qualidade do produto, reflexo das campanhas, promoções e da qualidade do produto carne para o consumidor americano. Um segundo ponto é com relação bastante relevante, isso também afeta o Brasil, o novo governo americano, que assumiu em janeiro desse ano, então vai em breve completar um ano, e foi um ano onde bastante marcado pela questão de tarifas, a guerra tarifária. Isso teve implicações bastante importantes no mundo inteiro e favoreceu, de certa forma, o Brasil com relação à exportação de carne, com relação às exportações dos commodities que o Brasil faz para o grande mercado que é a China, e isso está tendo agora alguns efeitos colaterais na economia americana, sobretudo na vida do produtor, mais relacionado à parte de agricultura. Por exemplo, o governo americano recém agora lançou um programa de crédito de mais de 12 bilhões para tentar ajudar os produtores de grão, porque o grande comprador de grãos americanos parou de comprar ou está comprando menos os produtos, os commodities dos Estados Unidos. Então, nós estamos numa situação de altos estoques, onde o principal comprador, que é a China, direcionou suas compras para o Brasil. Então, teve o setor, de certa forma, que ajudou a eleger o governo, tem bastante críticas com relação de como essa política foi conduzida nesse ano. Então, esses são os dois grandes influências na pecuária americana, e que também tem reflexos aí em toda a América do Sul. E do ponto de vista pessoal, para mim, eu acho que 2025, para mim, foi um ano marcante em função de que eu assumi um novo desafio profissional. Eu voltei a trabalhar na área de genética, é uma área onde eu tive uma experiência, foi boa parte do início da minha carreira, e para mim esse retorno foi bastante gratificante. Estou novamente reconectando com vários clientes, vários colegas com quem eu já trabalhei, e cada vez mais dedicado Brasil, né, à Vasco? pecuária de corte, reconectando novamente com o Brasil em várias partes. Então, também bastante feliz com esse novo desafio, com esse trabalho novo para mim também, né, com um pouco mais de desafio do que eu já tive no passado. Para mim tem sido bastante gratificante. Depois de ter Dá pra experiência perguntar alguma coisa? em diferentes setores, e voltei à genética, realmente uma área que eu gosto bastante. Vasco, Ai, nesse aspecto aí, como é que digamos, a ABS que tu está trabalhando, como é que enxerga o mercado brasileiro, assim, em termos de importância relativa em todo o mundo? Ou seja, vocês, o Brasil é lá que nós temos que focar, porque é lá que o negócio está se desenvolvendo. Como é que é essa percepção?
Não, o caju, acho que para qualquer empresa que se dedica a esse segmento de agronegócio, o Brasil é um país relevante que tem seus desafios e com relação à genética isso não é diferente. Eu administro a parte de gado de corte, genética de corte, e o Brasil é disparadamente o principal país, seguido de Estados Unidos, Austrália e China, que nesse momento também por questões de tarifários e coisa, todas as importações de China foram proibidas dos Estados Unidos para a China, mas é um país onde os Estados Unidos, onde todas as empresas investem bastante pela sua relevância e pelo poder, pelo potencial de crescimento. Empresas de capital aberto sempre estão investindo onde existem oportunidades de crescimento. Para te dar uma comparação, por exemplo, o número de matrizes inseminadas no Brasil hoje com relação a matrizes aptas à reprodução, acho que está na faixa de 20, 21, 22%. O Veloso pode me corrigir. Estados Unidos é um mercado maduro e esses números não mudam. Infelizmente, é um mercado que anda de lado nesses últimos anos e está na faixa de 5, 6% de inseminação das suas matrizes. Então, o Brasil, quando eu estava nesse negócio, na minha primeira parte até 2017, o Brasil inseminava 16% das suas matrizes. Hoje está nesse número de 21, 22 por aí. Então, é um mercado que tem potencial, cresce, continua crescendo, então sempre vai fazer parte. Não é o mercado, às vezes, é um dos mais desafiadores que existe, mas todas as empresas têm esse compromisso de Vasco, investimento. qual é o potencial do Brasil, no caso? Qual é a meta? Eu não sei se tem uma Hoje, meta. 22%, qual seria o Não, potencial? eu não sei. As empresas assim como nós não têm metas específicas por isso, mas esses números continuam aumentando. Mas eu não sei se é plausível chegar tipo a 30%, mas 30%. existem momentos que às vezes cresce menos, cresce mais, mas é Posso ascendente. te encomendar um trabalho para um próximo episódio, que eu acho que é Sim. importante para Veloso, para nós aí da pecuária. Assim, ó, o que eu vejo? Nos Estados Unidos existe muito menos inseminação proporcional ao número de vacas do que no Brasil. E isso é um reflexo do quê? Então, para onde nós vamos? Essa vai ser a minha encomenda. Nós vamos no sentido de Estados Unidos, com menos inseminações, mais touros, ou nós vamos crescer aqui de uma outra maneira, porque o nosso realidade é diferente. Eu não quero que esse tema seja roube espaço, mas te encomendo, tá bom? Porque Tá bom. os Estados Unidos é diferente do Brasil em relação à inseminação artificial versus rebanho. Te encomendo. Ok? Vasco, podemos seguir? Terminou? Sim. Eu gostaria de fazer uma consideração, se possível. Claro. Bom dia, colegas e Vasco. Vasco, Bom tu dia, trouxe Velo. 2 pontos aí, que eu fiquei um pouco curioso. Comentasse então que, neste momento, os Estados Unidos estão barrando, entre aspas, ou restringindo importações de gado do México, é isso? Correto, Veloso. Em maio desse ano, os Estados Unidos, como eu comentei antes, tem eu acho que 11 milhões de cabeças em confinamento, mais ou menos 1,2, 1,5 milhões de cabeças todos os anos vêm do México, que são animais mais baratos para comprar, são animais que entram nessa região do Texas desses confinamentos. Em maio desse ano, por detectarem o problema de berne, né, a mosca, a larva se alimentando do tecido vivo dos animais da fronteira, os Estados Unidos baniu a importação. Então, esse 1 milhão de animais não entra mais, o que adicionou mais pressão no sistema da cadeia, tendo menos animais já entrando em confinamento. Então, isso aconteceu em maio desse ano. E os Estados Unidos, Desde de maio não maneiras entra gado aqui no México, então. do México, não. E E Estados do Unidos Canadá nos não anos aumentou, 60. Vasco? Eu acho que no Canadá nunca foi o Canadá se importa, obviamente, sim, animais, mas nunca teve um volume que tem, como o México faz parte. E eu também não sei o quanto aconteceu com a relação às tarifas, né? No Que as Canadá, o tarifas verbo começaram a ser mostra, viu? implementadas Mas começaram aí Vasco por é abril. gado vivo. Gado Sim, vivo, gado vivo. gado Eu vivo. fiz essa questão porque há muito tempo, né, Vasco, o fluxo comercial de animais do México e dos Estados Unidos é muito grande, representa uma fatia do abate, é algo, vamos dizer, Correto. é quase Isso, assim foi desde pra... sempre, né? Então essa Sim. coisa dos Estados Unidos importar algo de um país e depois trancar tá virando rotina.
Não é rotina, a questão é uma proteção, é biosseguridade, biossegurança. Eu Estados achei que era uma Unidos, coisa uma política. Não, mercadológica e tarifária, tu tá dizendo que é a mosca, então, é não, a Isso aí é uma mosca, questão estou falando do Bernie. sanitária. Uma questão é sanitária, do óbvio, Bernie. mas até Estados hoje Unidos aí é erradicou. diferente. para controlar isso aí já hoje em dia. Uma Aqui a política gente controla estatal nos esse, anos essa, 60. essa Política feridinha estatal nos aqui, a anos. gente tem há muitos Isso. anos aqui do gado Eu vai pro sim, mato, o né? que porque a Aí usa América um do brinquinho Sul, na América orelha. do Sul é endêmico, né? A América Central não era. Não é sim. endêmico a mosca do Bernie, né? E Estados Unidos, de maneira sistemática, nos anos 60, erradicou a mosca e não tinha presença da mosca, do Bernie, coisa, e ela parece que começou a subir novamente aí por controles de fronteira e tudo isso. Olha, no momento que detectaram isso, nesse momento o USDA montou da noite para o dia uma nova estrutura no Texas para produzir machos estéreis para fertilizar fêmeas, e aí a fêmea deposita ovos inférteis, mas tem um sistema já estabelecido para tentar combater e não permitir que esse problema que Então, já existiu nos Estados Unidos até os anos sim, 60 sim. não volte a ser Sim, problema. não volte. E aí, Então o Bernie, eu acho muro que lá no México não atacou as moscas. não, estão Ah, passando por cima. Nem gente não o atacou, né? ponto 2 que tu falasse que entre vários assuntos, é que o setor que ajudou a eleger o atual governo parece estar um pouco descontente, é isso? Então Eu essa acho que coisa de como eleger um qualquer... governo, um setor e depois ficar descontente não é aqui só. Não, eu acho que não é. existe... Eu acho que existe em qualquer lugar do mundo, mas eu acho que estão sendo um pouco mais vocais nesse sentido, porque aparentemente o produtor americano agora se dá conta qual que é o valor de estabilidade comercial, Certo. né? Reconhece, eu acho que o produtor da agricultura já reconhece a importância do mercado internacional, reconhece a importância do mercado livre, né? Sem esse tipo de intervenções. E a questão mais preocupante, talvez, de longo prazo, é que uma vez que essas relações são prejudicadas dessa forma, o próprio Estados Unidos se torna um país menos, às vezes, confiável como um supplier, como um fornecedor de determinadas matérias-primas. Isso já aconteceu em 2018. Essa guerra tarifária já aconteceu em 2018 entre Brasil e Estados Unidos, entre Estados Unidos e China, e naquele momento aquela guerra tarifária se terminou num acordo, entre aspas, e de lá para cá a relação entre os dois países não foi a mesma, né? Diminuiu-se a comercialização de commodities entre Estados Unidos e China de 2018 para cá, o que não se sabe agora se vai acontecer, mas enfim, às vezes essas quebras, essas mudanças radicais realmente comprometem a relação entre os países, e isso foi o que aconteceu, pelo menos com o Brasil, com os Estados Unidos e China, desde 2018 para cá. Então, Obrigado. seguimos ali. Obrigado, Vasco. Então, quem quiser participar, enquanto o colega aí estiver trazendo seus fatos, não tem problema algum, até melhor, eu acho que para a gente desenvolver um pouco mais. Como Bem, é o seguindo nosso a ordem, estilo, sou eu. hein, Ricardo? Como é Sim, o nosso Caju. estilo, né, de interação, né? Não é só, né, Claro. Caju, quanto teu mais melhor. celular, ele tá invertido, tá? Tu tá aparecendo para nós na vertical, tá? Tu já tinha arrumado, agora voltou. Agora sim. Essa Tá? Porque diversidade fica assim, ruim de para nós, a pessoas gente tem que que estar virando assumem a outras, cabeça para te enxergar, que então, assumem por outras favor, Não, posições, não a gente não vira. deveria acolher aqui dentro? Ó, E professor é, Ricardo, ah, a gente não deveria acolher essa diversidade aqui dentro? Pois, acolhemos, Se a pessoa sempre, ficar virada de sempre. ponta cabeça. O crescimento está na diversidade. Pois é. E aí a gente Ah, fica tolindo as diversidades, eu acho. É um ponto pra gente pensar para 2026, hein? tá. Então, o Na Caju, nossa se reunião quiser agora. inverter o celular, novamente, Tá, ponta cabeça, eu acho que fica melhor. Ó, aqui, ó, não tá Tá? bom assim? Tá bom, Tá tá bom? bom, tá bom. É que aí eu Ainda tenho que mais segurar, as sabe pessoal, por quê? Porque as o meu pessoas, fone é tem uma o... coisa que cringe a diversidade e quase vai beirando ao etarismo, isso aí. ah, verdade. É. seguindo, vou trazer os dois fatos relacionados ao agro, um negativo e um positivo. Começando pela notícia ruim, um ano muito difícil para o agro gaúcho, principalmente para a agricultura.
falando de, por exemplo, soja, secas sucessivas, endividamento dos produtores, dificuldade de acesso ao crédito, e por mais que todos nós aqui, a maioria trabalha mais com pecuária, uma crise nos grãos afeta diretamente a pecuária do ponto de vista de integração lavoura-pecuária, e muitos produtores que nos escutam trabalham tanto com agricultura quanto com pecuária, então é uma coisa extremamente preocupante. E aí, trazendo um pouco mais agora para o arroz, a questão dos preços em queda, é lamentável, assim, mas nos últimos 12 meses, o arroz hoje vale menos da metade do que valia há um ano atrás. Então, essa semana eu ouvi alguns relatos de arroz sendo comercializado nem a R$ 50, a R$ 45. Se vocês lembrarem, um pouco mais de um ano aí o arroz valia mais de R$ 100. Então, isso é preocupante, porque tem arroz plantado, tem arroz bem nascido, temos uma perspectiva de uma boa safra de produção, e aí tem todo esse outro lado aí dos preços. A perspectiva que de preocupa. colheita nada vai ajudar a melhorar a situação. Essa é o pior Exatamente, de tudo. exatamente. Caju, obrigado. E a soja, por outro Aí lado, esse por mais... preço, eu Como, ia Yara? perguntar quanto que anda o custo de produção do arroz, Ricardo? Yara, eu tenho nesse grupo que eu, além do GTPA, eu também trabalho no Synergy, né, que eu coordeno esse outro grupo, Isso, eu me na lembrei. safra 24-25, que foi colhida agora no final do último verão, preços de arroz na faixa de R$ 15 mil por hectare, custo de produção por hectare, R$ 15 mil. Vamos fazer uma continha de padeiro. Isso. Se tu pegar uma saca a R$ 50, né, Yara? E isso aí nós estamos falando de uma receita de 11, 12 mil reais por hectare. Então é complicado, né? Teria Complicado, que, muito Tu já tá complicado. num teria prejuízo. que colher. Fala, Não, Léo. teria que colher 300 sacos por hectare. É muito. Sem a exatamente. mais do que uma boa colheita. Boa Uma boa lavoura. lavoura Exatamente. hoje colhe, pessoal, na área que eu acompanho muito pouco. Qual é o Do A zero. média patamar? do estado, média do estado deve estar em 8, 9 toneladas, 8 Mas toneladas por uma boa hectare. lavoura colhe 11, 12 mil 10, quilos 10, aí, Aquela Veloso. objetivo antigo lá do IRGA, né? Como é que era o projeto? Projeto Não, 10. já estão... Projeto Projeto 10, que 10. era Sim, já- alcançar as 10 toneladas ou superar, né? Não. Isso ocorreu, né? Sim. Sim. O Léo me corrige que tem uma experiência boa, mas eu já vi projeto do IRGA falando em 15 Projeto mil 15, quilos por é a hectare. nova. É. Nova A meta. Podia ter o- produtividade nesse é. caso não vai Só resolver. não tem- Mas já mas podia ter só o não tem- projeto talvez não- custo mais baixo. Esse era o projeto bom. projeto low Talvez Tem não cost. tenha- muita agricultura de insumos, né? Então, para colher bem, tem que colocar Certo. insumos. Tá? E a soja, por outro lado, apesar dos preços estarem estáveis, a questão daí é mesmo o que foi colhido, né? A produção muito aquém do ideal, uma safra passada com uma queda muito grande. Vamos torcer que essa primavera chuvosa aí confirme no verão aí para ter uma... O Rio Grande do Sul precisa de uma safra boa. Falando agora mais em sequeiro, né? Falando mais em soja e milho aí. E a notícia boa, né? Para não ficar só no pessimismo Oba, aí, né? oba. Tomara que tenha. Eu dei uma pesquisada ontem e o setor de proteína animal bateu na verdade, todos os recordes em 2025, que não acabou ainda. Estou falando de aves, suínos e bovinos, principalmente. E quando eu falo em aves, eu falo em carne e ovos. Quais são os recordes? Produção, consumo e exportação. Então, Oba! esse Gabaritamos! esse setor de proteína animal nos dá bastante orgulho, né? De novo, a gente trabalha mais com bovinos, que a gente já sabe todo o protagonismo que tem, mas a gente não pode deixar de falar aí de aves e suínos, que tem crescido bastante, né? A aves há muito tempo já é a principal proteína consumida no Brasil,
Mas suínos aí tem crescido bastante, mérito aí para uma carne que se fala mais hoje no suíno mais light, né? Mas aí trazendo um relato pessoal, eu tenho acompanhado aí o crescimento bastante aí mesmo da carne suína na mesa aqui na minha casa e principalmente aí acompanhando os churrascos de final de semana. Matambrito, entrecô suíno tem aparecido bastante aí nos Então tá nossos aí a assados. razão, tá aí a razão. Tu come tanto Não, que pode tu ser. desequilibrou a questão da demanda. Sim, sim. Nós vamos Não, mas comer um olha, Nossa, lechão Mariana, em aqui, o aqui em teu lar Uruguaiana, desequilibrou, tu faço. entrou É, consumindo, cara. Leonardo e é. Ricardo, nós vamos comer um lechão em Shangri-La? Não, O nosso. Ué, não me vem com lechon. Não, nós vamos comer eu carne entendi que bovina. o novo hábito de é. consumir o matambrito fez uma mudança no volume de carne de suínos. Não, Ô, Veloso, não, ó, não, tá que não. nem um amigo. A gente tá esperando um. Fala aí, velho. Que categoria? Exportação Não, eu acho que a qualidade da carne melhorou bastante, Veloso, e o preço é mais atrativo também em Ok. relação à carne Tá, mas não bovina. vai ter Ah, lechão, lá- então, em Shangri-La. O Pode responsável levar. pela carne da nossa confraternização é o Leonardo Canela. Poderia ter um Canela. petisco. É. A E pessoal, e de ordem pessoal, eu trouxe 2 fatos, tá? Quebrei a regra, tá? Mas são 2 projetos que eu participo que tiveram feitos importantes esse ano. O primeiro deles é o nosso, 100 episódios, é uma coisa que foi bem legal, nosso episódio aí da nossa live no mês de novembro, então orgulha bastante fazer parte desse projeto. E o outro que eu queria trazer é o GTPA, que fechou 10 anos também em 2016. Então, são 10 anos de troca de experiência com produtores da fronteira oeste, do Uruguai, da Argentina, 10 anos de benchmarking, expondo os dados, um debate Todo mundo sabe o que super é legal GTPA, aí. hein, Ricardo? Todo mundo que nos Ah, eu ouve acho que a sabe o gente que já é GTPA. falou na história, né, Caju? Fala o que é, pô. Senão vai achar que é O chato GTPA GTP. é um projeto de extensão da universidade, é Grupo de Trabalho Pecuária do Amanhã, onde a gente organiza dias de campos e propriedades rurais para debater lá os desafios do sistema produtivo, e também a gente realiza missões técnicas, capacitação de colaboradores e 2 eventos anuais de benchmarking para permitir aí a comparação dos principais indicadores do negócio pecuário. E para 2026, para comemorar esses 10 anos, nós estamos com uma missão para Nova Zelândia confirmada, de 23 de abril a 4 de maio. E aí, manda um abraço para o nosso ouvinte, Júlio Taborda, que ontem me mandou uma imagem dizendo lá que apareceu para ele que o Agronautas é o podcast que ele mais ouve aí. Apareceu um número lá, Liga, não sei se eu entendi, mas eu acho que era 2.000 minutos no ano que ele nos ouviu. Que legal. Então, eu entendi dessa forma. É, Eu Então, não o entendi Julinho- aquilo. Eu me recebi de explica? vários isso, sabe? Que o Ah, Agronautas tinha que tinha sido mandar. o podcast que mais ouviu. E de vários É. amigos eu recebi. Ana, eu Aqueles entrei- que me mandaram o vídeo de parabéns, a maioria, e não foram Ah, todos, que né? legal. A maioria ali me mandou depois o print lá O que do, que é isso aí? do Spotify. Como é que me explica isso aí que eu não entendi? O Julinho me mandou, eu não É um entendi. ranqueamento. É assim, É um ó, ranqueamento. Caju. Tá. Um Quer que eu ranqueamento que o Vai, Liga, vai tu que é mais Claro, deixa a tecnológico Lívia que eu. falar, pá. Não. Mas que coisa. Assim, Caju, no final do ano, o que o Spotify o Spotify faz uma retrospectiva do que tu ouviu, como ele tem ali todo, né, contabiliza Certo. tudo que tu ouviu. E podcast, como a gente viaja muito, tem ouve bastante, os ouvintes ali nos mandaram, por exemplo, eu ouvi 2.000 minutos, teve uma que mandou, eu ouvi 4.000 minutos. Então, assim, ouviram realmente quase todos os episódios, às vezes mais de uma vez até. Então, fica ali rodando esses minutos e eles nos mandam. E a gente teve vários fãs fiéis que, assim, dentre todos os que eles ouviam, o nosso ficava top 1, top 2, top 3, sabe? Que legal, Ficava ali no topo. Agora daí... esse indicador podia ser horas, né? Por que que fica de minutos? Daqui a pouco vamos botar segundos. é uma- 1 bilhão de segundos eu ouvi o Agronauta, mas não interessa. Quantas horas?
Eu fiquei ouvindo o agronauta quantas É, horas, faz a né? conta. É que hoje em dia tudo é tão curto, tudo é tão pocket, tudo é música. tão 15 É. minutos, 10 minutos que o tá. perfil é esse, entendeu? Desculpe, tá, é. desculpe. Tá. É Não, isso então aí. vamos no minuto, É. continua no minuto, tá bem. Terminou, E, Ricardo? mas não, e o Veloso tá escrito. Mas quando saiu esse ranqueamento do Spotify, apareceu para mim também os agronautas, porque eu tenho o hábito A de gente escutar escuta. o episódio depois. E aí eu apertei assim ali, Lívia, para ver, e aí apareceu que 630 pessoas também estão com os agronautas ranqueados entre os 5 mais ouvidos. Isso É uma aí. coisa legal, Ah. né? Eu fiquei bem feliz. até Aí a botei pra- pergunta que não quer calar, essas 600, quantas pessoas tu falou? 600 e... E 30, 600 e mais ou poucos, menos. 630. Lívia, tu que é especialista, essa pergunta é 630 conhecidos, contatos dele, ou 630 aleatórios? Não. Mas com Aleatório. 630 tem que ter, né? Aleatórios, imagina. O Aleatório, Ricardo não aleatório. tem É. tanto conhecido Não. assim. No mínimo 52 ele deve ter Capaz, conhecido. só de aluno, quantos já passou na mãozinha dele? É, Falar em Essa mãozinha, mãozinha aí tem muito Fernando aluno. Veloso tem a mãozinha Fernando levantada. Veloso. Professor Ricardo. Não, eu levantei a mãozinha porque eu gosto de mexer nas coisas aqui embaixo do menu e aproveitei. Eu gostaria de fazer 3 considerações, professor. Consideração número 1. Falasse aí do GTPA ano 10, né? Ou 10 anos de trabalho. Então, a minha consideração número 1 é parabéns ao trabalho do GTPA. Porque eu não participo, mas só de consumir os resumos lá do benchmark que vocês divulgam, que publicam, eu já sou muito beneficiado e eu nem estou no grupo, vamos dizer, como um dos rebanhos que participa, né? Mas vocês vejam que até para quem não está, gera boas informações, discussões, que são vamos dizer, os dados que vocês divulgam, né? Ao final, né? Dos rebanhos mais produtivos, mais rentáveis e indicadores, cada um se destaca, etc, etc. Eu acho bom demais. É um trabalho que contribui muito, muito mesmo para a nossa pecuária gaúcha. Então, parabéns aí a tua coordenação e a todos Valeu. envolvidos. O assunto Tudo bem. 2, eu já abordei aqui, falasse hoje, essa crise de preços do arroz. É bom a gente se lembrar agora na eleição 2026, porque nós tivemos, num momento aí de maiores preços do arroz, uma condução bem equivocada, né, em relação a importa, não importação. importa arroz, e uma informação muito mal divulgada pela pessoa que vai ser candidata a governador, que é o senhor Adão Preto, que à época ele era diretor da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, deveria saber bastante dos estoques de alimento e divulgou por aí um terror que havia falta de arroz e que haveria falta de arroz nas prateleiras e que a população seria, vamos dizer, prejudicada por isso. Então, se alguém que está à frente dos estoques divulga algo incorreto, assim, que gera Não sabe do estoque. um transtorno e uma condução, né? É exatamente o que a Ju falou. Se quem coordena o estoque mal sabe sobre estoque, ou sabendo, transmite informações equivocadas, não tem, né? Não tem condições de estatura de cuidar do estoque depois vamos dizer, dos recursos do Estado como um todo. Então, meio chato aí esse troço de político, mas eu queria trazer. E o assunto, Perfeito. professor, falasse aí que tu descumpriu a regra, né? Que seriam tantos itens e que tu trouxe um a mais. Aí a minha reflexão é o seguinte: quando um professor descumpre a regra, corrige o professor. Não é o que está acontecendo no nosso país, é? Porque Não. a gente não tem recurso, né? E tem mais uma coisa. Ele tá sustentando uma afirmação de que a carne suína vem aumentando o consumo pelo consumo de matambrito. E tá quase que nem um Também. amigo meu Não. que media o aquecimento do mercado do boi pelo número de caminhões que ele via na 290. Ele já tirava dele, cara. já tirava uma temperatura e já saía Não, essa que é tá boa. aquecido ou não tá. E é verdade E eu isso, acho que hein? eu acho que o Alguns professor aqui Ricardo nem conhecem esse falou amigo. isso do matambrito, a gente já tá... É um fala gênio, tudo. esse teu amigo é um gênio, Léo. É um gênio. Gênio.
É um gênio. Pessoal, obrigado, muito bom. Veloso. De Merece, fato, eu merece. tenho um viés autoritário em alguns momentos, vou tentar corrigir para 2026. Eu quis fazer uma Ah, analogia mas- com a nossa sociedade, tá, professor Eu Ricardo? posso ser o Tu é só um próximo? exemplo. Muito bom, não? Tá, Pode, Léo, pode, Léo, pode, mas Léo. eu não Mas posso seria a deixar. Lívia, mas pode. Peraí, mas peraí. Vai ter sequência, mas sobre os comentários do professor, sobre o aumento de carne ovina, eu também quero encomendar um novo tema para o professor, que é cheio dos dados, Ovina ou suína, tia? pesquisa e tal. Só É a tem questão do encomendas. matambrito, o consumo do matambrito no assado do gaúcho e sua influência no aumento de produção da carne. Isso, o matambrito em relação ao total de produção. Esse é um tema interessante. Se fizer um Ah, gráfico, vamos dá para lá, dar vamos lá. palestra nisso aí. Léo. Seria a Lívia, tá, Lívia? Tá. Mas nós vamos Vai, passar Não, a vai. sua sabe, vez para o sabe Léo. por que que eu Mas como é que pedi pra procurou ser... justamente ali, velho? Isso aí também Tá, é tu mas para pegar aí, e tia. tu querer calar as vozes de mim. Deixa eu explicar, Boa, Veloso. É que o professor Ricardo, ele levantou o assunto que eu ia levantar, então, para não ter que retomar esse assunto mais adiante, eu vou só complementá-lo, Muito bem. tá? Isso Os aí, dois muito bem. fatos, Bem. que os dois fatos que eu tinha separado também, o primeiro é o preço do arroz e o segundo é a crise nessa agricultura de sequeiro aí na metade sul, né? E, e eu só queria complementar no seguinte sentido, eu acho que são dois problemas que eles têm características bem diferentes, né? O arroz, uma cultura já bem mais consolidada, com mais domínio produtivo, inclusive o domínio produtivo talvez seja uma das... esteja levando essa consequência de queda de preço, porque se produz muito, com garantia, e acaba inundando o mercado, né? Então, eu acho que é um ajuste mais fácil de ser feito nessa cadeia do arroz, que é plantar talvez um pouco menos, né? Fazer rotações mais longas e tudo mais. Agora, nesse tema da cultura de sequeiro, aí sim, eu acho que tem que ter uma revisão profunda da forma com que está sendo produzido. Porque aí a gente está envolvendo, ao contrário da questão do arroz, um não domínio produtivo por boa parte dos produtores que plantam soja na metade sul. Então, são problemas que têm que ser atacados de forma diferente e eu acho que tem que ter um diagnóstico muito sério e setorial e talvez com o dedo do poder público, deveria pelo menos, para conseguir atacar esse problema que é muito grande e que, no fim das contas, impacta diretamente a pecuária, né? Porque é menos dinheiro circulando e deixa de beneficiar também o nosso tema central aqui. Léo, eu queria fazer um podemos comentário. participar? Sim, Fala, mas fala. tem ordem de inscrição, é Ricardo, Vasco e Caju. Ah, Léo, eu queria fazer um comentário só sobre a questão do plantar um pouco menos. Isso aparece bastante aí, né, nos pleitos e tal. Mas eu fico pensando assim para um empresário, tá, que vive, a sua renda vem da produção. E ouvir uma orientação, ó, produza menos. O cara tem uma padaria, ó, produza menos pão francês. Ah, para mim é um pouco ilógico, Léo, no sentido que talvez a orientação deva ser: vamos buscar novos Pode ser, mercados, novas mas, formas de valorizar a cultura, ao invés de dizer produza menos. mas Eu sei que, assim, ó, não é uma crítica, é uma coisa que me tá, mas deixa eu desconforta te... de falar para um Claro. empresário que tem que produzir Tá, mas deixa eu menos. dizer, te perguntar, tu conhece alguma padaria que vende só pão francês? Hoje em dia a padaria vende várias outras coisas, né? Então eu acho Sim. que esse produtor, ele não pode depender de um produto só, como de fato os que vão conseguir atravessar essa crise, eles não dependem de um produto só. Então, se o mercado não está comendo tanto pão francês, o cara vai ter que fazer alguma outra coisa para vender, né?
E, claro, acessar outros mercados é Mas, importante e tudo mais, mas não, é não Léo, se abraçar numa coisa só, né? o debate é rico, entendeu? Mas dependendo da aptidão da propriedade, do clima, Esse é um do ponto ambiente, ele fundamental. não tem muitas Não alternativas, tem muitas tá? alternativas. E o Mas perfil segue o baile. do perfil do produtor como arrendatário, né? E seria excelente não depender de uma monocultura como arroz, mas se tu pegar essa região de fronteira com 70, 80% de argila e coisa, tu não tem muitas outras alternativas viáveis e Tem, coisa. Mas é só para tem uma atropelando meu cavalo aqui, mas atividade quase uma das secular aí que é uma alternativa. um- É a pauta desse uma programa. das coisas que eu concordo com o que o Léo falou e que me assusta quando fala essa metade sul das culturas de sequeiro, até hoje me surpreende um pouco as regiões do Rio Grande do Sul que continuam cultivando arroz, soja em regiões que notadamente pouca chuva, né? E nós já tivemos um convidado no programa aqui que falou, em 8 anos nós tivemos 7 episódios de deficiência hídrica, né? Então, talvez não seja uma surpresa, e aí sim eu concordo com o Léo, diz, olha, existe um modelo que tem que ser repensado com relação a essas culturas aqui na parte do estado. Mas, enfim, desculpa, Veloso, atropelei o cavalo aqui. Não, mas não é o Não, Veloso, é o Caju. É É o o eu Caju. estava Caju, só é o Caju. propondo de, na Mas o Caju sequência, não tem mãozinha levantada. a participação da não Ana, vou que ela levantar a nos mãozinha, eu adiantou do horário tô dela. segurando se... Ela adiantou do Pô, horário dela e vai acabar não participando se nós É, não fizermos é. um ajuste de rota, não se diz assim? Tá, Pode, ok. pode Caju, ir, vamos Ana. lá. E o Pode ir Léo tem que depois. falar a dica dele também, a dica, o fato pessoal. Vai, Caju. Peraí, eu vou na minha vez ou eu vou comentar o que tu falasses? O que o Léo Não, vai falou? comentar, vai comentar, vai Ah, tá. O comentar. Léo falou Comentar. sobre arroz e soja. Vamos resumir, tá? E assim, vamos repensar a soja e que coisa, vamos plantar menos arroz, sei lá. Então, tantas as alternativas. Desculpe, mas eu vejo que a rotação de culturas talvez seja a mais importante que a gente possa pensar como solução, né? Se tu vai reduzir arroz, talvez no consórcio com soja, aonde possa ser feito isso, aonde a irrigação sirva para driblar o problema da soja, que não é o problema do tempo, de falta de chuva em alguns lugares que não chovem, em 10 anos, 7 não chove, quer dizer, ou seja, ali não é o lugar para plantar porque não chove. Então talvez tenha que ter irrigação, entendeu? Então eu vejo que aqui em Uruguaiana, produtores que detêm digamos assim, a tecnologia, eles plantam arroz e plantam soja e tem pecuária. E essa é a maneira, talvez, de integração que eu vejo o final do túnel quando se trabalha com commodities. Yara. Boa? Não, eu ia comentar que uma coisa que eu sinto falta um pouco é na questão de inovação de produto. Como nós falamos bastante, né, em reduzir área, em preço de mercado, abrir novos mercados, eu acho que está nos faltando também ciência de novo, mais inovações de produtos, de coisas pensadas fora da caixa. O que pode fazer mais com arroz, com outros subprodutos? Enfim, eu acho que são coisas para serem pensadas e trazidas mais para ter novos abertura de mercados, inclusive mercado interno com novos produtos. Eu não escuto falar daí, eu não sei quem é do arroz, se existe, não sei, Leonardo, tu que transita mais nessa área, existem novas inovações, não na forma de produzir, mas no produto arroz, Existem, mas que não seja um arroz bio, não, sei lá, mas não no não só... volume suficiente, porque a questão toda é que o consumo vem caindo, né? Então, E alguma coisa que tu transformasse, enfim, algum outro mas produto, não se escuta falar, na minha opinião. talvez Eu energia, participei né? esses dias de um evento. Eu participei esses dias de um evento que se falou na questão do etanol como uma alternativa para tentar utilizar mais esse excedente. A Lívia ia falar alguma coisa. Não, eu Não. vou comentar depois uma coisa sobre isso, mas eu acho que como a Ana falou que ia sair um pouquinho mais cedo, eu acho que a Sim, gente pode passar sim. para Ana daí. Léo, finalizou a tua parte, então, Léo? Não, pode. Eu vou ficar até umas 7h15. Não, mas pode ir, 5 minutos Ana. a mais, Ana, tá não tem tranquilo. problema. Vai. Lívia, não, vai na roda, Ah, Ricardo. Vai, faz a regra. Vai tu.
Não, Ana, não Pode tem ir, problema. vai, Vamos vem abrir essa tranquila. sessão. Tu tem compromisso. A Lívia já entendeu, já falou. Fica tranquila. É tu, Ana. Tá Pode contigo a ir. falar. Sou eu agora? Mas o Leonardo não tem que terminar dele. A pessoal, Leonardo. Pessoal, Ah, Leonardo. tá, Gente, tá, mas não. vocês estão fazendo doce que Então, eu não tudo tô atrapalhado. gostando. O ouvinte deve estar puto já. Não, quantos quilômetros sem nada, nenhum assunto. Só deixa pra ti, deixa pra lá, deixa Ó pra os ti. nomes, ó Ah, os nomes não, mesmo, não, ó, não. doce. Ah, Olha os Não, por favor. Bom, vamos lá. as Olha, orientações foram, As, né? as orientações, tá, tá. É foram bem que virados. eu não prestei atenção bem nessa última parte. Apesar de quantas mensagens, umas 5 mensagens do professor relembrando. É, não, eu tô com uma filha nova desde da metade do ano, então esse aí é o meu, não poderia ser outro. Acabou de acordar aqui, tá deitado é. aqui do lado. Esse é o Nossa, meu grande acontecimento, não só do ano, como coisa de boa. vários anos. É o grande presente, É, né, Léo? Uhum. A Patrícia. Patrícia. Tem que levar ela sábado lá, Parabéns. Léo. Pois é. Uma introdução Qualquer alimentar. coisa a Vou gente acha um quartinho lá. começar a colocar churrasco na dieta agora. Será que o Léo vai? É Valeu. muito Ana, longe agora Xangri-Lá sim. de Tramandaí, né? Hein? Eu acho que o Léo não vai, é muito longe. Xangri-Lá lá de onde ele mora. Posso eu? Vai, Ana. Bora? Vamos Vai lá. lá. Claro, Olha, claro. Tá, não, tava esperando. Bom, os meus dois destaques, que eu acho que são muito importantes, sobre o agro, sobre a pecuária em 2025. O primeiro é sobre a resposta que a gente teve esse ano, os números, na verdade, né, de desempenho do agronegócio, da pecuária, especificamente falando esse ano, com recordes de produção, recordes de exportação. A gente teve agora, no mês de outubro, o nosso recorde de exportação, que foram 357 mil toneladas, que foi um marco histórico da exportação brasileira desde que começou a se contabilizar, desde 97. Foi o mês com maior volume, então acho que isso mostra que, apesar de termos tido um ano turbulento, aí a questão do tarifaço foi algo muito importante para o setor ali, né? Naquele momento o Brasil conseguiu superar, né, passou pelo tarifaço com recordes de exportação no ano. Então eu acho que isso mostra o potencial e a importância da pecuária brasileira, e também a questão de muitas vezes ter eventos externos que nos desafiam, né, que a gente chega a parar e dizer, bom, agora vai mudar tudo, vai cair preço, vai fazer isso, vai fazer... e a gente conseguir superar de forma mais tranquila. Eu acho que isso mostra a importância, o potencial e a capacidade de superar adversidades. Acho que isso é muito importante. A gente teve mais uma demonstração nesse ano de 2025, tá? Então acho que é algo bem relevante, porque mostra a importância do Brasil como fornecedor de proteína para o mundo, né? Ou seja, quando a gente acha que tem uma dependência muito grande, muitas vezes quando a gente passa por desafios, a gente consegue ver que a gente consegue superar essa questão das dependências e recolocar o produto no mercado, com a abertura de novos mercados que se teve esse ano. Foi muito importante também para o país, para a carne brasileira, eu diria. Fica aqui uma observação importante também, pelo lado talvez mais negativo. Negativo não, mas é uma reflexão, que é o volume do abate de fêmeas, né? Que aqui no estado, pelo menos, a gente está tendo, ainda persiste um abate de fêmea alto, muito alto. Mais alto do que o normal, vamos dizer assim. A gente anda na casa dos 57% do abate de fêmea, e isso é algo que a gente tem que refletir bastante, para onde que estamos indo e o que isso significa, né? Então fica uma reflexão dentro das minhas observações. E o segundo, seria justamente a COP, né? Eu acho que a COP nos trouxe muitas reflexões também, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente conseguiu ir lá e falar, ter um espaço do agronegócio, a AgriZone, levamos lá as iniciativas, e teve muita informação, muita discussão, porém ficou também ali a necessidade novamente de nós conseguirmos sairmos mais da bolha e comunicarmos tudo isso de uma forma estratégica ou mais forte, vamos dizer assim, fora da bolha.
tá? Então eu acho que o papel de ir para a COP, de trazer a COP, né, e demonstrar a pecuária brasileira, a representatividade, o quanto que o Brasil é importante, né, a pecuária brasileira é importante nesse sentido, isso foi cumprido, né, de nós irmos lá e podermos mostrar com números, com evidências, o que a pecuária brasileira faz e como ela é importante dentro dessa, ela é parte essencial, vamos dizer assim, dentro dessas soluções para o clima, né? Isso foi ok, cumprido, mas o quanto que nós precisamos comunicar muito mais isso fora da bolha, não apenas dentro da bolha. Então, repetindo o que a gente já sabe, mas a COP foi importante para a gente reforçar tudo isso, né? E ter esse protagonismo da pecuária brasileira. E com relação às questões pessoais, a 25 para mim foi o ano totalmente histórico, vamos dizer assim, para minha vida pessoal, né? Porque foi o ano de recomeço, depois de 21 anos trabalhando na mesma empresa, sair e montar o meu próprio negócio, a minha empresa de consultoria, para mim é um ano inesquecível, inesquecível, inesquecível. Começar Que novos dia, que projetos, dia saísse da fazer Angus, coisas. Ana? Qual foi o dia que tu saiu da Angus? Qual foi? Quando Eu que saí da mês? Angus, o meu último dia de Angus foi dia 18 de dezembro de 24. Ó, tá. Faz um ano. Faz um ano essa semana. Então esse ano é um ano muito especial, né, Caju? Porque E, depois de uma hum, história longa, né, de uma trajetória longa ali dentro da associação e Eu do tenho programa, pergunta sobre isso. sair e começar o meu próprio negócio. Tenho uma pergunta sobre isso, se vocês me permitem. Ana, quando, depois de uma Diga. carreira dedicada, né, eu acompanhei tua trajetória toda dentro da Angus, quanto tu te dedicasse, quanto a Angus eh, se beneficiou do teu trabalho, tá? A Angus se beneficiou da tua dedicação. Eu queria saber o seguinte, quando chegou o dia 18 lá, tu olhou para frente assim, o que tu pensou, guria? O que tu pensou? Me diz uma coisa, qual era a tua inquietação na hora? Assim, eu tô tranquila, eu vou dar uma parada. Como é que foi a coisa? Me conta aí. Olha, naquele momento, na verdade, o Veloso até estava comigo lá aquele dia da nossa festiva de final de ano da Angus. Foi uma festiva que eu aproveitei muito mais que as outras festivas, acho que por saber que era a última, né, óbvio, então eu realmente aproveitei muito aquela festa, mas naquele momento, Caju, o que mais reverberava dentro de mim, vamos dizer assim, o maior sentimento que eu tinha era de poder, me permitir coisas, me permitir, liberdade, acho que é a palavra Libertação, ali do essa grande palavra, desafio. libertação, É. Doralina, hein? Tá bem? Tá Era a bem? liberdade de poder Ó, olhar para frente e dizer: "Isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer, isso eu quero me dedicar, eu quero ter mais tempo para minha família", e eu poder dizer: "Vou dar tempo para minha família", e ali naquele momento foi exatamente isso que eu fiz. Aí eu me dediquei 2 meses, me permitir o meu sabático de 2 meses dedicado à família e a lá fora, a estância, as coisas que para mim são essenciais na minha vida. Óbvio, muito importante, o mais importante de tudo, mas ter essa liberdade, Caju, de tu poder dizer: "Vou fazer isso, quero fazer isso e tá na minha mão e eu decidi e acabou". Isso para mim foi o melhor. E depois, na sequência, quando eu voltei, todos os projetos que se propuseram para mim trabalhar, para mim começar, para mim desenvolver, então eu fiquei muito feliz e sigo muito feliz e muito estimulada. O que é importante de tudo isso, né, também, a gente se sentir estimulada. Eu sou uma sagitariana nata, então o quanto que para mim eu me senti estimulada, eu me senti desafiada, eu me senti, sabe, engajada, aquilo é muito legal. Então eu estou num momento muito bom da minha carreira. Esse primeiro ano foi muito especial. E aí, para coroar ainda esse meu primeiro ano, na semana passada, eu tive a honra de participar de um evento, organizar um evento, mas participar dele, que para mim era o meu sonho de consumo. A gente conseguiu fazer um evento em Florianópolis, tá? Junto com o Angelone, que é uma rede forte de varejo lá em Santa Catarina e Paraná também. E foi feito um evento, um workshop para clientes do varejo. Então, dentro de uma loja do Angelone em Florianópolis, foram escolhidos 86 clientes finais, consumidores de carne, escolhidos pelo perfil, né, exatamente o perfil de consumo deles, e a gente fez um workshop, uma imersão sobre carne para esses clientes, na noite. Olha quem clientes, chegou, que consumidores amadinha. finais?
consumidores finais ou donos de varejo pequenos? Finais. Eu Ah, sempre sonhei fazer um evento assim e nunca tinha conseguido. Lá dentro do supermercado em Florianópolis, uma noite no supermercado em Florianópolis. Então a gente chegou a levar o pitch para assar a carne, a gente levou para dentro da loja e fez um workshop. Eu não consegui, a minha palestra era para ser 30 minutos e eu falei 1 hora, porque eles me interrompiam o tempo inteiro perguntando. Então, novamente, né, o quanto é importante comunicar, falar e não ter medo de chegar perto e desafiar esses clientes, né? Então isso foi muito legal. Dali a gente já saiu com mais 4 workshops para 2026. De tanto pô, assunto que eles me perguntaram. Vejam como o cliente não sabe da pecuária. tá, então vamos Que fazer o legal. seguinte, Eu tô Ana, em dúvida. Eu tô em dúvida se a Yara e o Vasco. Eu levantei a mão, mas abaixei de novo porque eu quero que a Lívia fale, mas assim, só para reforçar então o que a Ana falou, Eu também. no início da fala dela com relação ao mercado de exportação, o que é bom e coisa, o mercado de exportação é vital, é crucial para qualquer commodity, mas quando se refere à carne, o nosso grande mercado consumidor de carne é o nosso mercado interno. Eu acho que o Brasil hoje exporta 25, 26%. Então, esse trabalho de consumidor final interno, né? A exportação às vezes tem esse glamour, a gente bate recorde de exportação, mas também tem esse mercado interno que é gigantesco e o Brasil tem essa capacidade de consumir e eu acho que mais quase que 80% do produto fica dentro do Brasil, né? Então, Ana, parabéns por essas iniciativas. Perfeito, perfeito. Obrigado, Ana. Agora sim, né, Lívia? Desculpe aí, nós Mas, Lívia. terminamos espera duas aí, mas o vezes. assunto é a Ana, eu Capaz, queria capaz. arguí-la. Espera um pouquinho, eu estou fazendo encomendas. A Ana tem Ah. outro, agora vou encomendar outro tema para ela. Faz, O Chicaju, Caju. tá que tá. Não, peraí. Vamos aproveitar, tirar o suco. Aqui, ó, a Ana fez Vai. uma palestra que levou mais de 1 hora, consumidores fazendo perguntas. Enumere as melhores perguntas e vamos fazer um episódio sobre isso. A demanda, o que o consumidor quer. Puxa vida, coisa rica, Varejo. Boa, boa, boa. tá? Boa, boa, Lívia, boa. toca, Boa Lívia. ideia, boa ideia. Aham. Muito bom. Tá bem. Só vou fazer 2 comentários aqui antes de coisas que vocês falaram para assim, para complementar. A Yara comentou do Paulo Carvalho, só para relembrar que quem ainda não ouviu, os 2 episódios com o Paulo foram o número 40, que ele falou mais da vida dele, da história dele, e o 63, que ficou entre os nossos top 10 lá, o nosso top 10, é Pecuária Vilã ou Solução. Esse foi muito elogiado depois, a gente teve um Esse foi feedback bem maravilhoso, foi minha bem opinião pessoal. legal. Maravilhoso. O É, professor Paulo é maravilhoso, né? Mas enfim, esse daí foi maravilhoso. foi muito bom, né. E também um comentário que eu ia fazer quando a Yara perguntou aquela questão do arroz e perguntou dos produtos, que a indústria estava fazendo, eu lembrei, Yara, que teve um Inovação. estudo de inovação que saiu bem, assim, nessa área da nutrição, o pessoal falou bastante, que foi uma pesquisa indicando a queda do arroz e de outros alimentos, digamos assim, mais naturais e Caseiros. o aumento estrondoso de ultraprocessado. Da Então, proteína. assim, aumenta, sei lá, macarrão Ah. instantâneo, né? A gente sabe as marcas e diminui arroz e feijão no prato. Nessa linha, então tem isso também, uma questão da nutrição aí bem legal também por trás do que talvez está levando essa Que baixa poderia também. ser. Sim. Pode falar. Tá. E outra Escuta, coisa, a bom, Lívia os 2 agora. fatos, Eu acho que é tá? tu, Lívia, agora tá as duas. Os dois fatos, um que a Ana falou e eu posso só complementar, que eu acredito que a questão da COP foi bem interessante, como a gente esteve lá, eu quis trazer aqui como um fato e realmente me marcou, e a gente falou no episódio anterior, no episódio 101, bastante, assim, de como a agricultura teve protagonismo, a pecuária lá dentro teve protagonismo, e para não me estender nesse tópico, eu acho que o segundo, para mim, assim, foi bem marcante agora, ontem, né, no caso domingo, foi passado no Globo Rural uma reportagem grande com uma pecuarista, né, com uma família da pecuária aqui do Tocantins, falando sobre pecuária regenerativa. Então, aparecer num veículo desse, né, e num programa grande como o Globo Rural, digamos assim, despontando lá e trazendo
para uma grande população, uma população que talvez nunca tenha ouvido falar do termo e nunca tenha visto até o exemplo. Então, a agropecuária Kerley, lá do Tocantins, da Aline, do Marcos, o Léo conhece bem o pessoal lá da agropecuária. E, assim, foi muito legal, porque vendo, eu tinha já conversado com a Aline 2 dias antes. Na sexta a gente conversou, fez uma gravação, e ela contou, né, que iam aparecer e tal na Globo, e daí a gente ficou, assim, todo mundo ali ansioso para ver isso, e foi muito legal. Depois eu indico quem quiser, acho que tem Globoplay, uma coisa assim que dá para assistir de novo. Então, nesse programa eles mostraram esse tipo de diferente, né, eles fazem ultra denso, então eles têm toda uma questão lá de piqueteamento, às vezes as pessoas não têm noção, tem muitas imagens bonitas de drone, ela explica lá os fundamentos, enfim, parece bastante coisa lá. E acho que vale a pena, e tem essa ligação também com a COP, dessas inovações, esse tipo de ferramental que está aí à disposição dos produtores rurais, dos pecuaristas, principalmente, que podem utilizar e podem ver se para eles faz sentido naquela área que eles estão. Então, a Aline tem muitos benefícios que ela comenta ali na própria entrevista, ali no programa que ela obteve. Então, acho que é bem, bem interessante, até porque ela está numa região de um clima bem desafiador. Então, os 2 destaques são esses. Eu acho que o destaque E pessoal para pessoal, mim. Lívia? Oi? E o Pessoal, teu pessoal? eu vou colocar de novo a COP, porque para mim, assim, foi bem emblemático. Eu nunca pensei em A participar de um COP. evento desse tamanho, dessa magnitude, e também por estar envolvida aqui, né, com vocês, e por todo um acesso, digamos assim, a pessoas da pecuária. Isso me trouxe, assim, muitas conexões muito positivas, e aprendi muito lá também, e tendo, né, a Ana comentou, né, vendo lá esse espaço, a demanda também por esse espaço para a pecuária, para a agricultura, enfim, na AgriZone, nesses outros, eu achei que ficou muito, eu gostei muito, assim, me senti super bem de estar lá. Eu só vou dar uma dica aqui que eu lembrei, que a Aline, inclusive, já tinha me dado, a Aline da Agropecuária Kerley, esse livro aqui, ó, que se chama Nourishment. Ele ainda não está traduzido, mas ele é muito legal. O subtítulo dele é O que os animais podem nos ensinar sobre redescobrir a nossa sabedoria nutricional, digamos assim. Então ele linka um pouco, né, pecuária e nutrição humana também. Ele é muito bom. É de um professor, o Fred Provenza. Foi uma indicação da Aline lá Bonita capa. É bem Linda bonito. capa. Então, Seguir. Então tá, obrigado, podemos Lívia. seguir. Vamos seguir pelo meu controle aqui, seria o Caju, mas o Caju caiu, né? Não tá aparecendo. Então nós vamos pro Veloso, e na volta do Caju ele encerra aí a Tem que nossa cuidar, né? volta. Depois de uma certa idade, cair é perigoso, né? Pode Pessoal, se primeiro, quebrar. desculpas, É, tive um é. probleminha aqui e andei Ó, não, acho que ele caindo, né? retornou, Veloso. Eles Já quase Tá dando retornou. caem. pau no meu negócio, Quase tá dando caíram, pau. mas Sim, voltou. Hertarias. Parece que vai cair, ele vem e derruba os outros. Isso Voltou É, baleado. é. Se não Hortarias, caiu Caju. Caju, agora. nós tinha Tá passado a tua dando vez problema. pro Veloso para tu encerrar daí, pode ser? Cara, tá dando problema no meu O Caju tá reverter. onde? Ele Ele voltou- voltou, Tá mas ele mudo, voltou Caju tá mutado. mudo. Caju É tá isso aí. mudo. Eu disse, professor, se Tá há tempo, morto. eu gostaria de fazer algumas considerações aqui. Claro, por favor. Para nossa conversa. Não, é que apesar de eu ter caído, eu consegui ouvir uma boa parte da fala da Ana, e o que eu mando aqui é um grande abraço para Ana, meus parabéns, porque a vida nos cobra decisões, e muitas vezes, isso eu não estou falando para Ana, qualquer um de nós, né? A gente é um pouco, às vezes, queixoso, crítico em relação ao que vive, como gasta o tempo, porém não toma decisões que mudem, né? E muitas vezes a mudança, ou quase sempre, depende das nossas decisões. Então, parabéns a Ana por esse ano 1, né, de uma nova fase, né, Ana? Tive o prazer de trabalhar com a Ana há alguns anos, a gente trabalhou juntos na Carne Angus, e foi muito bom trabalhar junto dela, e eu tenho certeza que agora ela vai para uma fase muito, muito boa, porque esses 20 anos aí que ela atuou e muito bem na Carne Angus foram 20 anos de aprendizado, desenvolvimento, pessoal, profissional, entendimento, e aí, bom, e o mundo é muito maior que isso tudo, né, Ana? Então, que bom que tu, vamos dizer, literalmente alçando voos
para outros universos que talvez tu já transitasse, mas que tu gostaria de poder aterrissar em outros, né? Como é que tem aquele navio hoje dos americanos, hein? Como é que é o nome do navio? Aquele que o cara pode aterrissar de avião? Porta-aviões? Porta-aviões. Porta-aviões. Aterrissar em outros portas-aviões, não só nos de sempre, né? Então a primeira coisa Muito obrigada, é, Velos. Obrigada, Velos. merece. Pena que eu caí antes, que eu queria ter te ouvido a pleno, vou ter que ouvir depois da gravação. Mas era para te mandar esse grande abraço e te parabenizar e te desejar o sucesso que tu já estás tendo, mas que saiba que também conta com a minha torcida por aqui. Obrigada, chefe querido. Ah, nada disso. Bueno, e aí eu me atravessei porque eu saí e voltei. Agora, como é que é a sequência, professor? É contigo mesmo, Veloso. É contigo, tá com a Comigo palavra. mesmo. Bom, Traga teus papos. 2 fatos do ano. O professor nos mandou esse tema e eu consegui me concluir de última hora. Fato 1, achei muito importante. Nós comentávamos aqui nos Agronautas há um tempo atrás que estava se prevendo um alinhamento dos astros, no sentido dos players, como se fala, da carne, de no mesmo momento esses players estarem com baixa oferta ou alinhados ou sincronizados no mesmo momento do ciclo pecuário. E parece que isso está ocorrendo e que está nos levando a uma questão de mercado muito boa. Ou seja, a questão de vários países importantes na produção de carne estarem no momento, aparentemente, de redução, né, dos seus estoques, menor capacidade de oferta e aí, com isso, menor disponibilidade do produto e, por consequência, nova fase do ciclo pecuário, que deve levar a uma retomada da cria, etc, etc. É algo interessante que nós vimos alguns analistas indicarem que isso estaria ocorrendo e parece que sim, ocorreu e estamos vendo de forma muito legal aí o tabuleiro, né, do mercado da carne. Então esse era o ponto 1, esse alinhamento global aí da Correto. oferta, né, do mercado em vários países importantes. E o ponto 2, eu vou puxar para a minha área de trabalho, é que eu observei com muito clareza no Brasil uma retomada bastante forte do cruzamento. Ou seja, foi o ano 2025 que os taurinos voltaram com toda a força ao mercado. Acompanho de perto esses números, o crescimento de taurinos esse ano é na ordem de 25% ou mais, enquanto a venda, vamos chamar de todas as raças de corte na inseminação, é na casa de 10%. Então, quem está puxando o crescimento da retomada da inseminação é o taurino, ou seja, são os cruzamentos, o que me deixa muito feliz, porque é uma forma da nossa pecuária produzir mais e é a área que eu trabalho, ou seja, né, eu trabalho com a produção de genética e prestação de serviço, né, para as empresas em taurinos. Então, eu fiquei muito, vamos dizer assim, feliz com essa virada. Então, a virada de chave ou o novo ciclo, pelo menos no setor de genética, já aconteceu em Puta que 2025. Foi o nosso ano de crescimento, ok? E na parte pessoal, pai, tanta coisa, mas assim, ó, eu comentava agora essa semana com a nossa confraternização lá da CRIO, que eu nos últimos anos passei a ficar muito feliz com os finais de ano. O assunto do fechar o ano, revisar o que foi feito, programar o próximo, tinha um tempo que me dava uma certa ansiedade, hoje me dá muita alegria, assim, sabe? Dizer, olha, fizemos tudo isso, fizemos o que deu, o que não deu, paciência, riscamos, vamos revisar se eles merecem ser pensados no próximo ciclo e bola pra frente. Me dá um alívio, assim, sabe? Tá que nem meu computador aqui ele trancou hoje porque acho que ele quer que eu resete ele, formate, para começar o ano que vem. Então, para mim é bastante legal isso, sabe? E agora que eu sou um homem 50 a mais, tem agora no mercado também um novo chorão aí. Tudo que eu falo de coisas pessoais aí, de fechamento de ciclo, de família, eu já embargo a voz. Então temos isso também aí É. nesse meu novo Coisa ano. boa, né, Veloso? Coisa boa a Eu gente passei, poder passo gerar umas reuniões ali quando emoções eu sem vejo alguma medo. coisa, São especialmente das relações 50. pessoais e dos avanços nossos, da equipe, das pessoas, de tudo que aconteceu. Eu sou hoje um chorão frequente, assim, recorrente, assim, sabe? Eu me Coisa emociono linda. bastante com essas revisões aí do que a gente fez, sabe? E o Mas eu Agronautas acho tão faz parte lindo que disso, né? mostra as Tá emoções. cumprindo mais um ano aqui. Eu já fico também meio emotivo de observar que a gente está conseguindo,
em conjunto, né? A nossa banda, que eu brinquei uma vez, né, que a gente tinha que tentar manter o que desse a banda original, né? Aquela poesia, né, de quem sabe essa banda vai longe, né? Tipo os Beatles, os Rolling Stones. A gente tá tentando manter a nossa banda aqui tocando, né? Às vezes um pouco desafinado, às vezes meio no mesmo ritmo, mas para frente. Então era isso, colegas, Boa as analogia. minhas considerações do 2025. Como dizia o Faustão, né? No pessoal e profissional. É isso, professor? Obrigado, Veloso. Eu acho que o nosso decano tá com problema de conexão, né? Ele Connections. entra. É. Eu queria, pessoal, deixar uma dica já, então vamos para a reta final. Se o Caju não voltar, ele fala depois. Bom, então toca para mim falar as duas coisas que eu destaco no ano de 2025. E a primeira, acompanhando um pouco os meus colegas, é citando a questão do tarifaço que o Trump resolveu impor para os nossos produtos, principalmente a carne. E eu quero dizer o seguinte, fazer uma analogia entre o tarifaço, um avião passando por grande turbulência, e o meu time no Brasileirão. Aconteceu o seguinte, todos tiveram dificuldades, a grande turbulência, tá? Todo mundo levou um cagaço, mas no fim o avião não caiu. E o Inter não caiu, e o tarifaço não foi suficiente para segurar as forças do mercado e a competitividade que nós temos na nossa pecuária, produzindo qualidade com preço muito baixo, fazendo com que as nossas exportações continuassem batendo recordes. E o mercado soberano, por conta de vasos comunicantes, nós acabamos entrando nos Estados Unidos, cujos estoques estão baixos e o preço da carne, na nossa carne, convém, ela acaba entrando de uma certa maneira via México, ou que nem entrava os produtos na China via Hong Kong, ou seja, existem formas de burlar essas anomalias criadas por interesses protecionistas. Então o mercado ele se impõe muitas vezes a medidas, a taxas, a impostos. A outra questão também é que aí mistura também com o meu momento bom que eu estou passando, é a questão da raça Brangus. Hoje no Rio Grande do Sul, ela tem crescido muito em função, principalmente do nosso grave problema, que é o carrapato. Então a busca por um animal mais adaptado faz-se necessário para a economia, inclusive, de produtos veterinários e criando um animal cruzado com algum percentual zebuíno. Isso está acontecendo no Rio Grande do Sul. Cresce a raça Brangus, que oferece um produto diferenciado. E eu sempre fui dirigente, agora fui reconduzido à presidência para o próximo biênio e coincidirá justamente no maior evento que a raça Brangus já fez, já produziu, já organizou, que é o Congresso Mundial, que vai ser aqui no Rio Grande do Sul, em giras, por fazendas por aqui, depois São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, e um momento de julgamento e palestras e leilões na cidade de Londrina, centralizada em relação ao Brasil para todos que criam a raça Brangus e com um potencial grande de maior visibilidade no nosso trabalho e também que pessoas de fora possam enxergar o Brasil como uma potência produtiva. Então o Brangus está, de uma certa maneira, colaborando para melhorar a imagem sustentável de produção de pecuária
que nós temos aqui, que é insuperável. E então, como dica, eu queria que vocês assistissem um vídeo que promove esse leilão, que leva 2 minutos, eu creio, e que a Lívia Padilha vai nos brindar aí, colocando junto do nosso episódio aí para quem quiser olhar o vídeo e também se entusiasmar com esse grande evento em março, agora já em março de 2026, de 12 a 25, 15 dias, né? Quase 15 dias que vai acontecer, recebendo gente de todo o mundo olhando a nossa pecuária. Valeu? Então já desejo aqui no nosso episódio um grande ano de 2026 e participem, se puderem, desse congresso. Eu li um livro muito legal sobre cultura gaúcha, de um escritor de Bagé, um escritor novo, eu até fui atrás dele nas redes sociais, chamado Rodrigo Tavares, tá? Que particularmente eu não conhecia ele, e eu gostei bastante. O nome do livro é Andarilhos, tá? É um romance, tá? Que se passa aí em algum momento do passado do Rio Grande do Sul, mas um livro bem legal, te prende, assim, a história te prende, fala desses gaúchos aí que não tem um pago fixo, né? E é bem legal, tá? Então fica aí a minha dica, um livro pequeno, um livro curto aí, deve ter no máximo 150, 200 páginas. Alguém mais, pessoal, alguma dica? Dica, tá. O que eu daria como dica? Quando fui investigar o que era a Academia Nacional de Ciência de uma forma mais profunda, vale a pena, pessoal, vocês entrarem no site, né, da Academia Nacional de Ciências Brasileira, para saber os tipos de pesquisas que estão acontecendo, principalmente nas ciências agrárias, achei super interessante. Na Academia Nacional de Ciências Americana, que é a melhor do mundo hoje, produziu mais, o Vasco deve saber, mais de 200 Nobels, né? Nobels, eu não sei se é Nobels ou Nobels, não sei qual é o certo, mais de 200 e é a de maior relevância nacional. Tem a Academia Nacional, a Royal, da Inglaterra, que tem 8 prêmios Nobel, inclusive Newton, Darwin, que é bem interessante. Mas mais interessante, pessoal, é a Academia Nacional de Ciências da China. Vale a pena entrar, tá com mais de 1.000 membros e com um forte direcionamento para ciências agrárias, para a soberania nacional na produção de alimentos. E a cada ano ela evolui assim absurdamente. Então, acho que inclusive uma preocupação para o futuro brasileiro, o quanto o governo chinês está investindo em ciência e pesquisa, e com foco na soberania nacional de não depender de outros países, a começar pelo Brasil. Então, vale a pena, quem puder, dar uma olhada melhor nesses assuntos. Foi algo que me chamou mais atenção, que é a que está tendo mais investimento, mais que a americana hoje. Então, são coisas que a gente são um pouco desconectadas da nossa realidade, mas que no futuro eu acredito que vão ter impacto. E isso, né, vendo um pouco para falar do Paulo, eu achei impressionante assim os dados. Vale Eu a pena tenho uma entrar. dica. Vai, A minha Léo. dica é uma entrevista com um sujeito chamado Daniel Lopes, no podcast Inteligência Limitada, número 1657. O título dele é Agenda 2030. E ele fala sobre todas essas questões geopolíticas aí. E aí, aproveitando que a Yara levantou dessa questão toda da China, e a gente vem falando bastante de Estados Unidos também, da corrida hoje pelas terras raras, né? Hoje é o grande objeto de desejo, né? São as terras raras, e uma briga que inclusive envolve a nossa cena política aqui, e as restrições lá ao Alexandre de Moraes e tudo mais. A Ana até nos encaminhou ontem um material bem interessante sobre isso. Então, como as coisas se interconectam, e como por trás, muitas vezes, de políticas e tudo mais, a gente tem outros interesses por coisas que realmente vão ser decisivas no futuro, como as matérias-primas para tudo
é de tecnologia, né? Então existe uma briga muito grande e esse cara fala várias coisas polêmicas sobre E da o China assunto. também, Leonardo? Sim, sim. Quem mais? Bom, eu posso falar, já que estão falando na China, talvez essa seja uma das dicas que eu posso dar, e é um país extremamente relevante para o Brasil. Acho que mais de quase que 60% do que o Brasil exporta de carne vai para esse mercado. A nossa celebração de exportação de commodities, de soja e coisa, isso não existiria se não tivesse um mercado consumidor, e a China é um dos principais mercados consumidores que mais favoreceu o Brasil agora, depois dessa guerra tarifária com os Estados Unidos. O Brasil foi, de certa forma, beneficiado por isso. Brasil e China são dois países que não se conhecem e que precisam se conhecer mais. O que a Yara relata com relação à ciência, ao investimento que acontece na China, não deveria ser uma surpresa para nós brasileiros, mas como que eu disse, são dois países que não se conhecem. Se vocês elencarem qualquer commodity no mundo de relevância, soja, milho, trigo, suínos, aves, de qualquer commodity no mundo, a China vai estar entre os principais produtores e também importadores. A exportação sempre é o que nos dá glamour e que chama atenção, mas a China é um grande produtor de alimentos, só que precisa importar muito pela sua população, e faz isso porque tem 60% do seu território não pode ser utilizado para agricultura, porque a montanha, a altitude, falta de água, uma série de coisas. Então, ela não tem esse protagonismo que tem os Estados Unidos, que é um powerhouse de exportação de commodities, mas a China produz muito alimento. E essas coisas não acontecem por acaso, entendeu? Isso existe ciência. Se vocês forem na China ver o que é a produção de milho, de trigo, a produção de alfafa, a indústria de leite da China, que foi de 0 a quase que 6 milhões de cabeças de leite, assim, em um período relativamente curto. China é o país que tirou, segundo as estatísticas, e aí tudo é questionado, mas assim, 800 milhões de pessoas da pobreza. O país tem 200 milhões de pessoas. A China tirou 800 milhões de pobreza, e eu acho que há 3 ou 4 anos atrás teve essa declaração oficial do governo chinês com relação a essas políticas que oficialmente a pobreza foi extinta na China. E era um país miserável. Muito disso aconteceu nos últimos 60 anos. A China tinha uma população rural, ainda era considerada a maior parte da população rural até 2010. Então, tudo isso que aconteceu é muito novo. Eu já fui 3 vezes à China e é uma questão impressionante a cada vez que eu fui, as coisas novas que se veem. Quem se fala em carro elétrico, transporte de trem, é impressionante o que se vê, mas só que eu acho que no Brasil nós desconhecemos muito o que acontece naquele mercado. Se eu pudesse dar algumas dicas do que sobre conhecer mais a China, por exemplo, a parte dura da China, tem um documentário, um filme que está disponível no Prime Video, chama-se, em português provavelmente, A Nação de um Filho Só, aquela política estabelecida na China no final dos anos 70 e início dos anos 80, que foi cláusula da Constituição, One Single Child ou One Child Nation. Ou seja, essa política, e aí os reflexos disso, do que aconteceu. É um filme duro, um filme não para ver no final do ano, mas para conhecer. Fala também, né, Vasco? Isso, mas aí uma outra dica importante é um livro publicado pelo Ricardo Jeromel, e quem é gremista deve reconhecer esse sobrenome, foi um dos maiores zagueiros do time do Grêmio. O irmão do Pedro Jeromel é um empreendedor e bastante especializado na China, e ele publicou um livro chamado O Poder da China, e que conta um pouco dessa história desse país, da relação de China com o Brasil e a relevância que a China tem e o que a China conseguiu fazer nesses últimos 50, 60 anos
depois da Segunda Guerra Mundial. É impressionante todos os números do que aconteceu naquele país, né? O nosso setor, às vezes, é um pouco crítico com relação àquele país, mas por uma imagem que a gente construiu nos últimos anos, mas eu acho que é um país que a gente deveria conhecer mais, e essa informação está aí hoje disponível. Estudá-lo mais. É alguma coisa que eu me dediquei nesses últimos meses em função da viagem e coisas assim, que eu realmente não conhecia e que surpreendeu, e essas coisas não acontecem por acaso, não é por acaso. E a nação mais próspera do mundo, desde a época das navegações, o que aconteceu foi com os Estados Unidos, que é ainda a maior economia do mundo. E essa economia, em termos de riqueza, tamanho e prosperidade, está sendo ameaçada para a China, e provavelmente nos próximos 10 anos o PIB chinês vai ser maior do que os Estados Unidos, né? Então, é algo para ser estudado, ou pelo menos entendido. Perfeito, Vasco, Vasco. Obrigado aí Vasco, pelo tu és o conhecimento aí nosso grande. transmitido sobre a China. Tu és o nosso Correspondente grande. internacional. Vocês me ouvem aí. O nosso grande correspondente internacional, cara. Tu és o nosso Pedro Bial, tu és o nosso Guga Chakra. E Te Pedro ouvindo, Bial, claro que sim, exatamente. mas talvez melhorado, né, em relação a eles. Te pergunto, pelo que eu te ouvi aqui, tu vês com uma perspectiva positiva, então, o processo que vem acontecendo na China nesses últimos 20 anos, assim, não só dos grandes números, porque nós sabemos que tudo lá é muito grande, rebanho, produção, gente e tudo mais, mas tu vês que a sociedade chinesa está indo para algo socialmente mais equilibrado, mais justo, mais, sei lá, pelo menos menos pessoas na linha da pobreza, ou menos pessoas em sofrimento. Como é que tu vê? Não, É isso? com certeza, com relação desses números, eu acho que sim. Eu não tenho, assim, Tu vai dizer, um cria uma profundo analogia, faz uma conhecimento brincadeira. disso, Veloso, Olha, aí não mas deu ali no nosso ainda é ali, um governo tentou ligar ali, autoritário, não deu. coisas assim, Aqui, ó, não aqui se já pode vem fazer recado. protesto contra governo, Until tem you toda open essa there, only outra audio questão, will, mas com relação somente ao que audio o will be país recorded. era, as cidades que eram no passado, há 50 anos atrás, o tamanho das cidades que são hoje, a infraestrutura que existe no país, a infraestrutura que já está construída para uma região onde não tem gente morando ainda, eu acho que teve ganhos sociais importantes, mas tem muita Tá, não, coisa que a acabou gente não já. sabe, né, do que acontece lá, mas não acho que seja, como vou dizer, um país perfeito, não, porque eu acho que tem muita coisa que é escondida. Mas eu falo muito mais sobre conhecimento nosso, né, com quem que a gente se relaciona, e o Brasil acho que deve muito a essas economias aí, que é o que nos permite exportação de commodities. Eu acho que antes de ser crítico, ou antes de ter uma imagem, a gente precisa ter conhecimento, e esse conhecimento aí está disponível hoje, tem livros, tem vídeos, tem filmes. Eu acho que seria importante conhecer isso que a Yara É um grande trouxe mercado que com nos relação permitiu a crescer muito, né, Vasco? prêmio obviamente, o Brasil não teria toda essa produção de soja se não tivesse um país como esse consumidor. Nós estamos falando aí da produção de suíno, que o Brasil é um destaque mundial em termos de tecnologia. O segundo outro país é a maior produção de suínos do mundo até hoje, é a China, entendeu? É onde mais se consome essa proteína. Então, eu acho assim, é bastante interessante. Quem começa a estudar e a conhecer um pouco mais sobre isso. Existia uma vez, eu escutei a coisa de um consultor argentino falando assim, isso ainda acho que é verdade. 26 milímetros hoje. Estados Unidos Nós inventa, vamos tirar daqui, né? a China copia e a Europa regulamenta, coloca as regras, né? Acho que a China, sim, continua copiando, mas a China também faz muita coisa e copia igual, copia e faz melhor também, né? Eu já tive essa experiência em duas áreas, de nutrição animal e na área de equipamento agrícola, de testemunhar isso, o que eles podem copiar de forma relativamente rápida e também o que eles podem melhorar em termos de produto e capacidade industrial. Assim que regional, o que nós Com temos que qualidade, fazer não é? A aqui? China já passou assim, hoje esses produtos têm qualidade baixa e qualidade e alta qualidade também. O próprio, talvez, o maior testemunho de qualidade é o produto iPhone, é um produto reconhecido no mundo inteiro, e China é onde se produz todo o produto que vem para os Estados Unidos e para o mundo inteiro dos iPhones, tudo se faz na China. Entendeu?
Mas enfim, Perfeito, perfeito. Não, legal o teu relato, porque E uma eu coisa, tenho Vasco. baixíssimo conhecimento disso e tu nos traz aí tua vivência. Desculpe, Lívia. E Vasco. Não, Não. imagina, eu só ia complementar que eu achei Ah. legal as tuas referências e uma coisa legal também que eu até me surpreendi, porque o tempo lá na Austrália a gente acaba convivendo muito com o pessoal ali internacional e a China, como tá muito próxima, tinha muitos colegas de lá e, e tinha justamente essa questão, assim, essa ideia da política de um filho só, os absurdos que ocorreram nessa época. Então, assim, muita coisa ouvindo dos próprios chineses, o sofrimento que eles tinham lá, Uhum. né? Liberdade de expressão terrível, assim, quesitos. Então, muita coisa é bom a gente saber essa questão econômica, essa questão social, mas, assim, falar com pessoas de lá é bem impactante mesmo, É. bem interessante a gente Hum. conhecer mais. O Ricardo Não. teve que sair, mas. Ah, tá, continuando as dicas. Pode ir, Dicas. tranquilo. Momento dicas. Veloso, o teu vai ser uma dica é aquele jogo, né, que tu nos mandou lá. Pode repetir o Posso nome? avançar aqui então? Claro, vai. Meu momento dicas então. Meus guris começaram a jogar um game chamado Gauchos and the Grassland. E Oi? estou achando bem legal. Ele é feito por brasileiros aqui. E bem legal, porque ele, além de ser uma brincadeira, um jogo, ele vai mostrando como é o Rio Grande do Sul. Aí, Leonardo, diz, meu filho, olha aqui, pai, como é que é o litoral. Porque tem uma fase que eles Que têm que legal. passar pelo litoral e ver o que está acontecendo com as dunas e ver o que está acontecendo com o mar e é legal. Assim, eu achei bem interessante que eles, acho que me parece que teve uma boa pesquisa de como são esses ambientes, né? Acho que é certo dizer ecossistemas, né? Correto isso? E também relacionar com a parte de produção e cultura gaúcha e tudo mais. Então, o jogo Gauchos and the Grassland. A minha segunda Bem dica legal. é um livro que eu concluí agora faz pouco tempo. Ele não é muito agradável de ler, mas eu acho que o assunto é bom. Que eu gosto de ler livros mais fluidos, né? Mas que é um livro que está bastante hoje falado, que é o tal Sociedade do Cansaço. E esse Sociedade do Cansaço é do autor Byung-Chul Han. Ele hoje está sendo bastante referenciado e ele é um filósofo. E é um pouco difícil de ler porque ele conduz o livro baseado em referências de outros filósofos, né, em relação a esses assuntos. Então, para mim, que eu sou pouco letrado nesses filósofos, é um pouco difícil, então é um pouco lenta a leitura. Mas o que ele aborda é a nossa mudança de uma sociedade disciplinar para uma sociedade do desempenho, onde a gente deixa de ser cobrado, vamos dizer, pelo nosso empregador ou pelo nosso governo, pela nossa empresa, e a gente passa a ser cobrado por nós mesmos. É bem curioso, ele faz uma abordagem de quanto o homem se tornou o homem escravo de si mesmo. É bem interessante essa abordagem da forma que nós vivemos. Então, Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han. Além do livro, que eu achei um pouco chatinho de ler, pela forma dele, existem vários resumos e podcasts que são talvez mais digeríveis. Ué, e se há tempo, eu gostaria de deixar aqui um dizer, tem um personagem lá do Livramento, um filósofo, posso chamar de filósofo, Aristides Relincho, e ele Oi? publicou outro dia na internet uma fala dele, um vídeo, num espanhol bem ruim, assim, que dizia o seguinte, ó: "Hay momentos en la vida que son duros, que no hay carne, pero aún hay empanada de carne. Entonces, algo hay." E eu achei isso de uma Boa. profundidade muito grande a ver com o nosso assunto de carne, né. Entonces, Ai, algo hay. Então procurem aí Aristides Entendi. Relincho, Tá bom. vocês vão ver que figura diferenciada. É uma boa É, muito reflexão, bom. né, pra Não. do ou não? Ótima Boa. reflexão. Olha que É? amor a Patrícia, não? Boa. Aham. Isso é A boca isso brava não. se A tem, mascotinha. se tem azeitona nessa Caju. empanada. Talvez. Tia, não sou muito azeitona. Voltou, Aí Caju. não, aí não. Caju, vamos ver se Oi, consegue Retornou, Caju. vocês estão me ouvindo? conversar aí. Está mudo, senhor Caju. Tá mudo. Está mudo.
Vasquinho, Olha, Vale. uma dessas visitas pra Argentina era um frio que nem o teu aí, não desse que nem o teu, menos 9 graus, né? Mas era abaixo de zero. Nós visitando uma cabanha de Angus na Argentina. E a senhora lá, esposa do proprietário, trouxe uma assadeira cheia de empanadas, assim, Aham. quentinhas, né? Pra nos receber e falou pra todos, né? Não sei o quê, papapá, aqui, empanada de carne, empanada de pocho e empanada de queso. Hum. Aquela travessa cheia, né? E aí nós, e qual que é de carne? E ela, nem ideia. É, Sorteio, claro. né? E tudo Nem ideia. junto. Qual que é de carne? Nem ideia, nem ideia. Alguns ouvintes que estavam comigo lá, na Benito Soares, a cidade. Benito Vão Soares. saber de onde eu estou falando. Lá, perto de, acho que de Tandil, né? Benito Soares. Benito Soares. Caiu com a Ju, ele Festas. vai deixar as dicas dele. caiu É. com a Ju, Caiu. acho. Acho que vamos Mas ele vai encerrar, me né, turma? mandar. Ele vai Quase me mandar 8. um vídeo. Vamos lá. Ô, pessoal, eu só quero fazer Ó, o seguinte, fazer diferente. Eu quero agradecer aqui todos os apoiadores. Por favor. Diferente do nosso apoio, a gente vai botar um extra aqui, final de ano, nosso último episódio, então, do ano. Mas no ano que vem a gente já começa e também tem novidade. A gente vai ter aqui uma série especial com alguns convidados extras. Então, os ouvintes aí, os nossos grandes fãs, aqueles 600 e poucos lá, vão ter mais aí alguns episódios no ano que vem para nos acompanharem. Eu vou agradecer, Lívia, vocês eu acho querem... que era legal também Oi. falar do nosso presente lá do Spotify que nós vamos dar agora Já de vai final estar de ano. lançado. Isso, Ana. Vai estar lançado quando tiver agora esse episódio no ar. A gente já vai ter liberado um presente, que é o presente de final de ano dos agronautas. Cada um selecionou as suas músicas preferidas aí para estar na estrada. E são mais de 50 músicas já numa playlist. A gente vai liberar, já liberamos daí, para os ouvintes, para ouvirem também, além dos episódios, né? Darem um tempo aí das nossas conversas, ouvirem umas músicas que a gente selecionou com bastante carinho. Qual é o Essa é a número playlist dos agronautas. desse episódio de hoje? Estamos no 101, no 102? Aonde? 102. 102. 102, gente. 102. 102. 102 é bom, porque Isso se tu aí. perder 2%, tu Tá, ainda então fica se- com 100. É bom, né, tia? Faltam uma busca, 98. Que loucura, tia. Ó, a gente vai. Se vocês quiserem pensar numa mensagem de fim de ano, de repente, pra gente terminar, só um final, eu vou agradecer aqui e vou mencionar os apoiadores, sendo que esse ano nós temos agora um apoiador novo, esse ano, e já começamos o ano que vem com mais um apoiador novo. Esse ano entrou a Alvorada John Deere, agora desde novembro eles já estão conosco, muito obrigada. Dá E tempo também ainda de entrou comprar um agora em trator ainda 2026. esse ano na Alvorada ou não? Opa. Aos 15 de Tem. dezembro. Isso quem tem que nos responder é o nosso amigo Zinho. Zinho, se tu tá nos ouvindo, nos responde. Dá tempo ainda de comprar um trator 15 de dezembro na Alvorada e ainda lançar essa despesa desse ano no CPF? Vamos pedir. Ajuda bem, né? Ou não? Não tô falando da parte fiscal, tô dizendo se equipar bem. Prossiga. É. Pô. E tem outro apoiador que agora, a partir de 2026, também vai estar conosco, que é a Inovare Fertilizantes Especiais. O Marcelo, amigo do Ricardo, depois o Ricardo vai contar um pouquinho e a gente vai gravar também um episódio especial com cada apoiador. Então, esses dois, Aham. pro ano que vem, a gente vai ter mais os episódios. E os nossos apoiadores aqui, desde sempre, que continuam conosco, a ATM Agro, a ABS, a Telechei Bastos Leilões, Ouro Fino Saúde Animal, a Datamars Livestock, o Frigorífico Silva, até o final do ano agora, a Propec Consultoria de Abate, a Cotrijuc, a Revista Pecuária Sul. Acabei de receber um e-mail da Carol aqui com a edição 27 da revista, e a Brasão do Pampa. Então são esses nossos apoiadores e muito obrigada por terem nos apoiado por todo esse tempo, muitos aqui desde o início, alguns entrando agora. Então, muito obrigada Que baita grupo aí pelo de apoio. empresas e pessoas. O nosso Muito bom. sistema É. aqui comporta se Ah. convidasse todos para um episódio, para uma conversa? Cabe aqui nesta Eu tela? acho que comporta, acho que sim. Aí, ó. Daqui a pouco é Hum. uma ideia. A gente teve esse ano a gravação Vai. do primeiro episódio, esse diferenciado, né, Leonardo? Ainda
formato diferente dos agronautas, né? Com mais tema, com mais tempo, Isso aí. E agora ocorreu, né? vamos pro segundo. Ele, por hora, provisoriamente está batizado de lado B. É isso? Ah, Agronautas lado B. eu pensei em outro nome, Veloso. Fale. Acho que como o nosso, Qual? o outro nome o nosso slogan aqui é Vozes Unidas pela Pecuária. Então eu pensei em botar Perfeito. Vozes da Pecuária, porque lá do B a gente tinha falado que tava meio estranho, né? Então eu pensei em Vozes da Pecuária, porque são pessoas que a gente vai convidar que são da pecuária. Depois vocês me digam aí se gostaram, a É gente... uma ideia, é uma ideia. É Uma boa, uma boa. alternativa. É uma boa alternativa para confundir, é legal? É legal? É que a pessoa não. Que Mas eu mais? entendo, não tem problema. O Não, Caju não. não votou, então ficamos sem a Não mensagem votou. do decano. Então vamos seguir. Começar a segunda-feira. Vamos ver a Ah, Patrícia, Patrícia. conosco Renato. ali, Mostra ó. ela pra Ali, ó. gente. Olha lá quem tá Ai, conosco. que Acordou fácil. agora ou já Olha, tava meu no teu colinho cabelo. aí? Já tá aí há horas. Não, ela é a Coisa segunda a querida. acordar aqui em casa depois de mim. 5h30, 6 horas, tá de pé. Eu achei que ela era a Nossa, primeira e ela ter acordado. Não, isso ela faz durante a noite toda, antes de eu realmente levantar. boa. Faz parte dele, ela Boa, fica boa, pequena, boa, né? cara. Pessoal, Ela já tá beijo pra todos. Um com as vacinas prazer, em dia mais um pra gente ano com poder pegar no vocês. colo na nossa reunião, nossa confraternização? Beleza. Que legal. Então, até sábado, né, pessoal? A gente vai... É, Belezinha, vemos então. até Um sábado, abraço a pessoal. todos. Pegar a Valeu, boa estrada, gente. semana. um abraço, boa semana e um bom final de ano, hein? Chegamos ao fim de mais um episódio. E se você ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. É por você que seguimos trazendo conversas que conectam o campo, a ciência e as pessoas. Gostou desse episódio? Compartilha com quem também vive o agro. Vamos juntos espalhar conhecimento e fortalecer essa rede. No nosso Instagram, @osagronautas, você acompanha os bastidores, novidades e tudo que tá rolando por trás do microfone. Lembrando que nosso podcast está disponível no Spotify, no YouTube e também no Deezer, para você ouvir onde e quando quiser. Porque aqui, Vozes Unidas pela Pecuária não é só um slogan, é a essência do que a gente constrói em cada episódio. O agro continua e a gente te espera no próximo episódio.